Muito bom dia a todos aqueles que estão nos vendo por esse canal do YouTube da Igreja Batista Manaim. Tenham muito bom dia. Eu quero meditar com vocês hoje sobre uma passagem que eu gosto demais da Bíblia. Primeiro eu quero introduzir dizendo que Jesus nos disse que na vida teríamos aflições, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 32. Mas ele nos prometeu: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra mundo, no original, ela tem o sentido de sistema organizacional. E também o próprio Jesus, quando ele estava próximo de sair, de ser traído para a crucificação, ele disse que Satanás era o chefe desse sistema organizacional, que nós chamamos de mundo. Lá em João 14:30, ele diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Em outras palavras, ele estava dizendo que o príncipe desse mundo, dessa organização, era o próprio Satanás. Mas eu repito, ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós temos uma batalha espiritual, se nós estamos tendo batalhas, a gente tem que enfrentá-las com as armas espirituais em Jesus Cristo. Eu estava meditando sobre isso hoje. Eu estou enfrentando uma batalha e Deus me levou para ler uma instrução de como vencer. E é isso que eu quero transmitir para vocês. Irmãos, o Evangelho é muito prático. Nós temos que entender que para utilizar essas armas, nós precisamos conhecer quais são essas armas. Então, eu acho que a melhor passagem que está na Bíblia para enfrentar esse tipo de batalha está lá no livro de Efésios, no capítulo 6, quando Paulo fala no versículo 10 em diante, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu destaquei várias passagens aqui, em função do tempo exíguo que nós temos, eu vou falar claramente sobre essas passagens. Primeiro ele usa uma expressão, fortalecidos no Senhor. Essa palavra no original grego quer dizer ser forte, revestir-se com força, fortalecer, receber força, ser fortalecido, crescer em força. Mas eu quero lembrar, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse. Quando ele fala no Senhor, Curios tem o sentido de supremacia. Então, fortalecido tem que ser em Jesus, não é na sua força, na sua capacidade, na sua inteligência. Enfim, essa é a grande sacada nossa para ganhar a guerra com o diabo. Quando você se fortalece em você, na sua habilidade, no seu inteligente, começa a fazer estratégia, você perde a guerra. E Satanás, ele é um ser mais poderoso que você se você for usar as armas dele. Mas quando você entra em Jesus, Jesus tem supremacia de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, a força do poder, que é uma outra expressão que Paulo fala, já é uma outra palavra. No original grego é kratos, que é um poder delegado. E a palavra democracia, por exemplo, vem dessa palavra kratos, que é um poder delegado pelo povo. Então, quando você fala que você fortalece em Jesus e Jesus delega para você essa força através do Espírito Santo que está dentro de você, você continua sendo informado que vai ganhar a guerra. E essa outra palavra que ele usa como poder, que tem o mesmo sentido de kratos, de indúmano e de iscos, que é essa palavra, que é um poder com habilidade, vigor, estratégia, inteligência militar, policial, detetivesca. Ou seja, Jesus, ele enxerga aquilo que ninguém consegue enxergar. Então, dentro de uma batalha, tem lances que você consegue você consegue ver logo em seguida, mas ele vê tudo lá na frente.
Então, essas três situações, ou seja, se sujeitando ao Senhor, no poder dele, você aí está capacitado para ele continuar dizendo o seguinte: revesti-vos. Essa palavra também, ela dá a entender de você entrar, afundar, ser mergulhado, submergir, né? Quando o pôr do sol, por exemplo, essa palavra grega é hindu. O pôr do sol ele está entrando para trás da terra para você não enxergar mais o sol. E a armadura? O que é esse significado dessa palavra armadura? Não é uma pequena armadura, é uma armadura completa, inteira. Ela inclui escudo, inclui espada, lança, capacete, proteção da parte da perna e dos pés, peitoral, sapato definido. Tudo isso faz parte da armadura. Não dá para você entrar numa guerra sem estar revestido dessa armadura. E, finalmente, ele usa uma palavra de você resistir. Essa palavra resistir, o antihistamínico é uma palavra que vem daqui, resistir. O antihistamínico é aquele remédio que é antialérgico, né? Ele resiste, é um contra-ataque à alergia que o corpo humano tem. Aí ele termina dizendo simplesmente o seguinte, dando uma informação muito boa para mim e para você. Depois de ter desvencido. Ou seja, se você fizer tudo exatamente como está aqui, é uma promessa, é uma certeza. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, na força do seu poder. Então, irmãos, quando você tem um problema, você está enfrentando um problema como esse que eu estou enfrentando essa semana, eu tenho certeza que se eu lembrar, na hora que eu começar a ter que resolver esse problema, orando a Deus, que é o que nós vamos fazer aqui agora, nós vamos ser fortalecidos no Senhor, na força e no poder, e estamos resistindo. E a promessa de Deus termina no versículo 13, dizendo o seguinte: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Há uma história na minha e na sua vida quando você passa por batalhas. E esta história garante que se você cumprir essas regras, você vai ser sempre mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quero orar com você. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor é muito bom. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer um alívio para nós, um entendimento claro daquilo que o Senhor tem preparado para mim, nesta vida que temos enfrentado lutas, Pai. Senhor, que esta palavra que nós proferimos hoje, que ela não volte vazia, que cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra possamos crer, tendo enfrentado e resistindo a todos esses poderes malignos, porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. É por isso que eu estou aqui dando uma ordem expressa a todos esses principados e potestades, não no meu poder, mas no poder do nome de Jesus Cristo. Está recuado, você recua agora em nome de Jesus, você está amarrado, você não tem nenhum poder sobre a minha vida, sobre a vida de cada um daqueles que estão nos vendo e ouvindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha um bom dia, irmãos. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.